Pessoal, vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qual é o nosso objetivo com esta nossa aula? É que a gente ofereça a vocês alguns instrumentos para o progresso do estudo, no estudo e na aprendizagem, né? Alguns elementos que podem servir vocês na prática, que sirvam na prática estudantil de vocês, para o progresso de vocês. Então, a ideia é de nós tentarmos refletir um pouquinho em como fazer progresso no estudo e na aprendizagem. Talvez a parte mais importante sejam essa das técnicas e métodos de estudo, né? Que podem servir de instrumento a vocês para que vocês melhorem no trabalho de estudar que vocês têm constantemente, né? Então, algumas premissas muito importantes. A primeira delas tudo que aqui nós vamos ver só vai servir para quem de fato progredir no conhecimento, aprendendo como estudar e com mais qualidade, o que depois pode impactar positivamente nas notas, né? Todos esses instrumentos é como uma faca muito bem afiada. Se eu não a uso, ela não me serve de absolutamente nada, né? Então, a minha ideia é de oferecer para vocês esse instrumento para que ele sirva concretamente na vida estudantil de vocês, no trabalho individual, às vezes delicado, sofrido, às vezes prolongado, de ler os livros, de tentar aprender uma matéria, sobretudo aquelas mais difíceis, né? Então, só vai servir para quem de fato quiser progredir no conhecimento, melhor dizendo, né? Então, os frutos dos estudos dependem de 3 autores, podemos dizer assim, né? Então, tem 3 atores nesse processo que estão, por assim dizer, trabalhando em função dos frutos dos estudos de vocês. Em primeiro lugar, e mais importante, são vocês mesmos, né? Isso é uma coisa que eu sempre pensei, porque eu continuo sendo professor. Hoje, por exemplo, eu dei a manhã inteira de aula na universidade, né? Eu posso ir lá, me empenhar, dar a melhor aula possível. Se os meus alunos não voltarem para casa e não estudar, dificilmente eles vão aprender aquele conteúdo, né? Tem uma palavra que é muito próxima, não só aprender, mas apreender o conteúdo, ou seja, retê-lo como conteúdo pessoal, né? Então, vocês precisam ser os mais interessados nesse processo de estudo. E aí, este é um ponto que às vezes é bastante delicado, né? Porque nem sempre a gente gosta, nem sempre a gente tem o melhor ambiente para o estudo, nem sempre a gente consegue estudar. Então, existem diversos elementos que dificultam o processo de aprendizagem. Mas vou tentar também aqui oferecer alguns elementos para ajudar vocês. Depois, é claro, tem a família que cria o ambiente propício dentro de casa, oferecendo condições, por exemplo, se a gente pensa especificamente num bom lugar, a casa com uma certa tranquilidade, que ofereça condições para os estudos. E depois o colégio, que tenta fazer a sua parte, sobretudo oferecendo boas condições, bons professores, as matérias bem dadas, um espaço físico suficiente. Então, a somatória desses 3 atores, né, é o que, na verdade, produz bons frutos no processo de aprendizagem de vocês. Se um desses faltar, esse processo já fica, vamos dizer assim, tem dificuldades, vai ter dificuldades, né? Então, nós do colégio estamos tentando, é claro que às vezes cometemos erros, mas estamos tentando oferecer a vocês tudo que da nossa parte depende, né? A família de vocês, algumas certamente estão se empenhando muito, outras a gente não sabe assim completamente que empenho estão fazendo, né? Mas depois tem a parte de vocês, cada um tem que assumir a sua responsabilidade nesse processo, né? Então, a pergunta é, quem de nós não está assumindo, né? Também nós devemos fazer como colégio essa pergunta constantemente, né? Estamos ou não estamos assumindo a nossa responsabilidade, né? Eu acho que essa é uma primeira pergunta que precisa ser feita, né? Depois, o insucesso nos estudos
Pode acontecer isso. O que seria um insucesso no estudo? Eu não estou conseguindo aprender direito a matéria, não compreendo aquilo que eu estou estudando, o que o professor está dizendo, né? E depois, como consequência, isto na verdade é consequência, as minhas notas não são satisfatórias, aquelas que eu esperava ou aquelas que eu preciso para poder fazer verdadeiro progresso, né? Então, o insucesso nos estudos pode acontecer, em primeiro lugar, por questões internas. Eu digo internas, ou seja, que estão em mim mesmo, né? Por exemplo, a falta de persistência. Para aprender qualquer coisa, é necessário de a gente persistir no estudo. Eu leio uma vez, não entendi, leio uma segunda vez, procuro ler um outro livro que explica de uma outra matéria. Se for necessário, vou perguntar ao professor, vou perguntar mais uma vez, vou pedir ajuda a um colega, ou seja, é necessário muita persistência para que a gente consiga fazer progresso e conhecimento não só no que vocês estão estudando agora, em qualquer coisa. Por exemplo, agora eu pessoalmente estou trabalhando num projeto de pesquisa. Então, eu já li alguns livros e tem coisa que ainda não está muito clara ainda. Então, agora eu peguei um sexto livro para ler, para ver se clareia minhas ideias sobre um tema específico. Então, a gente precisa de uma certa persistência, né? E isto é igual a qualquer outra atividade na nossa vida, sobretudo aquelas físicas, né? Alguém aqui de vocês já foi para a Trindade a pé? Alguém já foi? Acho que muita gente já foi, né? Quem já foi para a Trindade a pé sabe assim, chega num determinado momento, você cansa muito, né? Você vê Trindade lá longe, parece que você caminha, não chega, né? Se você não insistir, você não vai chegar lá, né? Sobretudo depois que chega naquela última descida grande assim, é longa descida, você vê o tempo inteiro o santuário, caminha, parece que não chega nunca, né? Então tem que persistir. Quem não persistir, dificilmente consegue atingir a sua meta, né? Depois também poderia ser desinteresse e motivação. Isso é uma coisa que a gente nota muito nos alunos, né? Tantas vezes os alunos são desinteressados e desmotivados em relação ao estudo. Pode ser desinteresse em relação ao estudo globalmente, ou também pode ser desinteresse em relação a uma matéria específica, né? Eu estou entrando nas salas de aula por causa aquela proposta nossa de formação, e eu tenho dito isso a vocês, né? Às vezes eu não me interesso porque eu não me sinto bem naquela matéria, ou eu não gosto do professor, né? Ou seja, por causa também de uma desordem afetiva, tantas vezes eu me desmotivo e sou desinteressado numa determinada matéria. Aí eu não presto atenção na sala de aula, aí eu não estudo em casa quando eu chego lá, ou seja, por diversas razões, que podem nem ser essas que eu falei para vocês, né? Eu me sinto desmotivado e desinteressado. Se é assim, mesmo que eu estude, eu acho que todo mundo já tem essa experiência, quando eu sou desinteressado e desmotivado, mesmo que eu estude, eu não aprendo muito, ou aprendo menos do que eu aprenderia numa matéria que eu tenho gosto e maior interesse, né? Poderia ser também por uma baixa autoestima ou uma baixa expectativa em relação à aprendizagem. Talvez vocês conheçam dessas pessoas. Elas já começam a estudar dizendo assim, não vou entender. Não, eu não sou capaz de entender, eu não aprendo nada mesmo, eu não sei de nada. Então, já começa a estudar com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? Então, ou seja, eu já começo a estudar sem convicção de que é possível aprender aquela matéria. Isso também é um fator interno que pode atrapalhar o meu aprendizado. Depois pode ser também por falta de planejamento do estudo, né? Tem gente que começa a estudar, aí estuda 15 minutos uma coisa, já muda de matéria, já muda de novo, ou estuda 50 minutos para uma matéria, 10 minutos para outra, ou seja, não planeja bem o que vai estudar, que livro eu vou ler, que exercício eu vou fazer. Então, uma certa falta de planejamento que a gente às vezes tem dos nossos estudos, e aí, por isso eles acabam não rendendo também os seus bons frutos. Pode ser por um tempo insuficiente de estudo, né? Tem pessoas que não estudam o suficiente. Eu estou vendo algumas pessoas escrevendo. Se estiverem copiando, podem despreocupar, depois eu posso dar o PDF dos slides para vocês. Eu vi que a Mariana fez força para entender o que estava escrito, é pequenininho, né? Então eu posso depois oferecer o slide, vocês podem ter isso quem quiser, né? Pode pegar, a gente pode colocar. Na verdade, isso já está lá no nosso site. Tem lá material para download, isso aqui já está tudo colocado lá no nosso site. Então, não preciso nem oferecer a vocês, basta baixar lá do site, né? Então, tempo insuficiente de estudo. Às vezes o que eu estou precisando é estudar mais. Ah, padre, eu estudo 10 minutos e não aprendo nada. Bom, então tem que estudar pelo menos uns 40, 50 minutos, né? Ou seja, se não
se vocês não estudarem por um tempo suficiente, também é impossível aprender. Gente, só um pequeno detalhe, assim. Tudo isso que eu estou dizendo, toda hora vocês vão ter que confrontar com a própria vida, né? É muito importante, ao ouvir isso, começar a se perguntar, assim, né? Que elementos esses que são parte da minha vida? Que dificuldades eu tenho, né? Depois também pode ser estudar só na véspera. Isso é uma coisa que não é tão raro assim entre os estudantes. Eles deixam para estudar na véspera das matérias. E aí eles chegam no colégio, nem pode balançar a cabeça, para não desorganizar o que eles estudaram. Eles sentam na cadeira para fazer a prova. Não, ninguém nem conversa comigo, né? Então, assim, não vai aprender nunca assim, né? Vai conseguir, talvez, no máximo, fazer aquela prova e tirar uma nota suficiente para passar. Mas não vai aprender, né? Porque o que tentou, na verdade, foi decorar. Quando na véspera, tem uns que levantam 3 horas da manhã do dia da prova, estudam até a hora de vir para a prova, e depois fazem a prova, e acabou a prova, já não lembram mais nada dela, né? Então, pode ser que essa coisa de estudar só nas vésperas. Também falta de concentração e atenção. Por exemplo, eu estou vendo agora, quase ninguém de vocês está prestando atenção no que eu estou dizendo. Quase ninguém está prestando atenção. Muito provavelmente, para quem não está prestando atenção, essa minha aula aqui não vai valer absolutamente nada. Tem alguns conversando, outros estão mexendo no celular, tirando a capinha do celular, outros estão conversando, estão brincando, estão rindo, aí mexe na cruz, mexe no brinco, ri, faz gesto, né? Não vai adiantar nada. Se a gente não concentrar-se, é como se a gente tivesse um monte de vetor que estivesse dirigindo-se para o mesmo ponto, né? Imagina um monte de setas dirigindo-se para o mesmo ponto, né? Então, a gente fica centrado com alguma coisa, né? Nós estamos centrados num determinado ponto, aí os nossos sentidos se dirigem para ela, né? Os nossos ouvidos, se for o caso, o nosso olhar, né? A nossa atenção interior, a nossa inteligência, né? Eu me concentro num determinado ponto, né? Isso é fundamental para o aprendizado. É igual leitura, né? Tem coisas que a gente vai lendo, eu me dou conta disso constantemente. Às vezes estou muito cansado, eu começo a ler, aí minha cabeça começa a voar. Eu continuo lendo, não é que eu não estou lendo, eu estou lendo. Quando eu me dou conta, assim, eu li uma página, aí eu me pergunto, o que eu li mesmo? Né? Não li nada. Não sei absolutamente nada do que eu li. Não sou capaz de dizer nada do que eu li. Porque, na verdade, apesar de que os meus olhos estavam seguindo as letras e as palavras, e eu estava até repetindo-as mentalmente, mas eu escapei da minha atenção, né? Por isso, eu leio e não consigo compreender, né? Depois também pode ser dificuldade de memorizar. Tem pessoas que têm dificuldade de ler uma coisa e lembrar-se daquilo que leu. Não é tão estranho assim, né? Depois, falta de hábito ou método de estudo. Quer dizer, só por amostragem. Quem tiver vergonha não precisa levantar a mão. Mas, por exemplo, quem tinha costume o ano passado, por exemplo, de estudar em torno de 2 horas por dia, levanta a mão. 3 pessoas. Quem tinha 3 horas por dia, levanta a mão. Ninguém. Então, está vendo? Falta de hábito de estudo. Não estou dizendo que vocês estão fazendo certo ou errado, não, tá, gente? Não é uma acusação. Mas só para vocês verem que é quem tem hábito de estudo, né? Então, o estudo também é um hábito. Do mesmo jeito que a gente se habitua a tomar banho no mesmo dia, na mesma hora, a almoçar na mesma hora. A gente pode se habituar, por exemplo, a dirigir, a gente pode se habituar a um monte de coisas. Também o estudo deve se tornar um hábito, ou seja, alguma coisa que eu repito tanto que passa a fazer parte da minha rotina, do meu dia a dia, né? Isto facilita demais, né? Se a gente se habitua a uma determinada atividade, ela é vivida, ela é feita com muito mais facilidade por nós, né? Por exemplo, eu troquei agora o meu passador de slide porque o outro estragou, né? Com o outro eu estava tão habituado com os ponteirinhos lá, né? Que eu não precisava olhar. Esse de vez em quando eu preciso olhar para saber onde eu vou pôr o dedo para mexer, né? É uma questão de hábito, né? Do mesmo jeito, quando você se habitua no computador com as teclas dele, né? Você nem precisa mais olhar para digitar porque já está habituado, né? Pois também não tirar as dúvidas. Tem muitas pessoas que têm vergonha. Aí o professor ensina na sala de aula e aí ele fica com um monte de dúvida e não tem coragem de perguntar. O
Professor, eu não estou entendendo isso, ou isso aqui eu não compreendi. Aí volta para casa, era uma coisa extremamente importante, não tirou as dúvidas e aí não consegue fazer o progresso no estudo. Poderia ser também o uso irrazoável do celular, do computador, do tablet, né? Este é um tema que ainda a gente vai tratar aqui com vocês separadamente, né? Mas hoje já está mais do que provado que o uso do celular tem um efeito extremamente negativo para o aprendizado, né? E o uso irrazoável, porque tem um uso razoável, né? O uso irrazoável do celular tem impactos muito negativos. E isto a gente pode medir na prática. Se vocês quiserem, né, podem fazer o teste. Passem uma semana sem usar a internet do celular e se dediquem a todas as outras coisas. Depois usem o celular na semana seguinte e vejam a diferença que é para os estudos e para tantas outras coisas este uso do celular, né? Depois, por fim, eu não gosto do professor, não gosto da matéria, não gosto do estudo. Pode ter uma série de outras razões, né? Aqui eu coloquei uma coisa importante. Então, é importante descobrir onde estão as minhas dificuldades, né? Vou deixar um minutinho para vocês pensarem, quem estiver anotando, se quiser, anotem quais são as suas dificuldades. Isso a gente tem que fazer escrito mesmo. Quais são as minhas dificuldades de estudar? Daquelas, se quiserem, eu posso até voltar lá, né? Então, quais são as dificuldades que eu tenho para estudar? Porque é igual quando você vai no médico. O médico, quando você diz, doutor, estou com dor de cabeça, ele vai fazer uma série de perguntas para você, porque ele está tentando te ajudar, ele está querendo diagnosticar a doença. Através dessa conversa, ele quer chegar à causa daquela doença. Estou com dor de cabeça. Aí ele faz um monte de pergunta para você e descobre, não, na verdade, o seu problema é o estômago. Então, vou te dar um remédio para o estômago e aí vai sarar a dor de cabeça, entendeu? Ou, na verdade, o seu problema é que você está com sinusite. Então, vou te dar um antibiótico e aí vai sarar a sua dor de cabeça, né? Então, não adianta nada tomar só a Novalgina, porque enquanto não curar o estômago ou a sinusite, não vai, né? Então, quais seriam as minhas grandes dificuldades, né? Então, é prestar atenção na aula, é entender o que o professor está explicando, é ter tempo de estudo em casa, dificuldade com a disciplina de organização, quais matérias eu tenho mais dificuldade. Tem gente que gosta muito de matemática e tem muita facilidade. Ou tem facilidade em química, e depois tem dificuldade em biologia, tem dificuldade em história, né? Então a gente precisa fazer um diagnóstico, ou tantas outras coisas, né? É preciso fazer um bom diagnóstico. Por quê? Porque como a gente vai remediar, tentar dar remédio, então a gente tem que ir diretamente àquele ponto onde eu estou com alguma deficiência, né? Então, se forem pensando assim enquanto eu estou falando, né? Se quiserem anotar, se não, podem pensar na cabeça, depois anotem. Mas o importante é que depois precisa dar remédio a estas coisas. Por exemplo, se eu não estou prestando atenção em sala de aula, tem que começar a prestar. Se eu estou com o meu tempo em casa desorganizado, então tem que organizar. Ou seja, se nós não mexermos aonde a coisa não vai bem, é difícil que haja progresso verdadeiro do ensino e do aprendizado, né? Depois, um elemento crucial é a motivação, né? Eu falei que falaria sobre isso, né? Nós só fazemos com gosto aquilo que nós reconhecemos que é um valor. Eu falei aqui agora há pouco que poucos de vocês estavam concentrados, né? Repito, isso não é uma acusação, eu só estou querendo não ser tão abstrato assim, ficar falando de coisas muito aéreas. É melhor se a gente parte assim da experiência mais empírica que a gente tem, né? Pode ser que vocês estavam assim desconcentrados porque vocês não veem valor nenhum em estar aqui. Porque acham que não tem valor nenhum. Para que eu estou aqui fazendo isso? Estou, na verdade, interiormente reclamando, doido para que acabe, né, logo essa aula e eu possa ir embora, ou posso ir fazer educação física, ou qualquer outra coisa, né? Então, eu só sou motivado por aquilo que eu reconheço como um valor. Se uma coisa não é valorosa para mim, se ela não tem importância, se eu não vejo nela um bem, dificilmente eu vou me empenhar em função daquilo, né? Eu vou dedicar atenção, vou dedicar esforço, energia para aquilo. Não faço, né? E se faço, faço só exteriormente, né? Ou seja, é como se eu estivesse cumprindo uma ordem simplesmente, mas interiormente não era aquilo que eu queria, né? Então, qual seria a motivação para a gente estudar? Qual seria a motivação para a gente estudar? A gente poderia ter uma série de motivações. Muitas respostas a gente poderia dar. Por exemplo, a gente poderia dar motivação para tirar nota.
eu estudo porque eu quero tirar nota, essa poderia ser uma motivação. Poderia ser para passar no vestibular, poderia ser uma outra motivação. Poderia ser obter sucesso no mercado de trabalho, eu quero fazer um curso na faculdade, depois quero ficar bastante rico com esse curso que eu vou fazer, obter sucesso no mercado de trabalho. Cumprir as exigências dos pais. Tem gente que estuda, eu faço só porque meu pai manda, né? Tem gente que estuda só porque o pai manda, né? Bom, pode ser, né? Então, tem várias motivações, né? Como tudo depende do estudo, e todas essas coisas aqui dependem do estudo, né? Todas elas dependem do estudo, né? Então, nós precisamos encontrar um motivo para estudar que não é isso aqui. Porque até para estudar, ou melhor dizendo, né? A motivação para estudar é anterior a tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui depende do estudo. Então, a gente precisa encontrar uma motivação anterior que é muito importante em si mesma e que me dê, vamos dizer assim, coragem para estudar, mesmo quando eu não tirei boas notas, mesmo se eu tiver já muito sucesso no trabalho, se eu já tiver passado no vestibular, porque depois que eu passei no vestibular, eu vou continuar estudando, faço lá a faculdade, tenho que continuar estudando, né? Então, a resposta de Aristóteles, aqui eu vou passar rápido nisso aqui, porque eu não vou ler todos esses slides aqui, né? O que Aristóteles dizia? Que qualquer ser sobre esta terra, ele só se realiza de verdade, e por isso ele só pode encontrar a felicidade se ele fazer aquilo para o qual ele foi feito. Vamos imaginar que estas cadeiras que nós estamos sentados aqui fossem seres vivos. E elas pudessem falar, rir, chorar, reclamar, conversar conosco, né? Qual seria a grande felicidade desta cadeira? Que alguém sentasse nela. Porque ela foi feita justamente para isso, entendeu? Quando alguém sentasse na cadeira comodamente e fizesse ela ser aquilo que ela realmente é, né? Então ela ficaria realizada e feliz, né? Agora, eu poderia pegar a cadeira para jogar na cabeça de uma outra pessoa. A cadeira também serve para isso. No sentido de que eu poderia pegar uma cadeira e tacar na cabeça de alguém, né? Nessa hora ela protestaria, né? Não foi para isso que eu fui feita, né? Não foi para isso que eu fui feita, né? Então, ela sofreria porque ela não está sendo usada, entre aspas, né, para aquilo que ela foi feita, né? Então, Aristóteles diz, isso serve para qualquer ser sobre a face da terra. E nós, seres humanos, temos uma coisa que nos distingue de todos os outros seres humanos. Os meninos do segundo e do terceiro podem me dizer o que é isso, porque já ouviu falar isso essa semana. O que é? Como é que você chama? A Júlia. O que é, Júlia? A nossa racionalidade, a nossa razão. Isso é o que nos distingue de todos os outros seres humanos. Mesmo se eu não falasse de que foi Deus quem me fez assim. Porque Aristóteles não acreditava num Deus criador e não acreditava em Jesus Cristo. Aristóteles é um filósofo antes de Jesus Cristo, né? Mas mesmo assim também ele dizia, o homem é o único ser racional sobre a face da terra. Por isso, a única possibilidade de que o homem se realize de verdade é desenvolvendo a sua capacidade racional. Eu falei isso também no segundo e no terceiro. Por que a gente fala para vocês estudarem tanto aqui? Justamente por causa disso. Para que vocês desenvolvam esta capacidade que todo ser humano tem, que é a inteligência ou a razão, né? De nós compreendermos a coisa por dentro, né? De nós apreendermos o sentido das coisas, os conceitos, né? De sermos capazes, de fato, de intus legere, por isso que a palavra é inteligência, ler a partir de dentro as realidades. Só nós, seres humanos, temos isso, e por isso a gente só vai ser feliz, só vai realizar-se na medida em que a gente fizer isto, né? E aí aqui é uma coisa muito importante. Se nós fomos feitos para conhecer, o conhecimento é sempre conhecimento da verdade, né? Por isso que a maior verdade que nós podemos conhecer é a verdade absoluta, isto é, Deus. Por isso que Aristóteles falava desta contemplação da verdade, que para ele, em última instância, era ele não chamava de Deus, né? Ele chamava de primeiro motor, ou ele chamava de
causa não causada, né? Mas é a contemplação do ser absoluto para Aristóteles, né? Por isso que nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade, né? Nós refletimos e nos empenhamos para inteligir as coisas, porque queremos ir aprendendo no tempo e no espaço a conhecer, para que a gente possa, no final de tudo, conhecer a verdade com V maiúsculo, né? Isso é uma coisa interessante. Quase todos vocês aqui, todos vocês eu acho que são católicos, se eu não estou errando, né? Boa parte de vocês, como eu conheço a família, sei inclusive que vai na missa dominical, ou seja, ouve o evangelho ao menos do domingo. Tem uma passagem lá no Evangelho de São João que Jesus diz assim: nisto consiste a vida eterna, que te conheçam a ti e aquele que tu enviastes. Então, o que vai ser a vida eterna? É justamente este conhecimento de Deus. É a contemplação amorosa de Deus. Por isso que quanto mais a gente conhece, né, e aprende a contemplar as verdades criadas, né, a gente vai, vamos dizer assim, treinando para contemplar, né? E nisto Aristóteles chamava de eudaimonia. Todas palavras difíceis, mas palavras importantes. Eudaimonia significa a vida feliz. Ser feliz porque contemplo a verdade, né? Foi isso que eu não vou ler aqui, né? Então, estudar é um valor justamente porque a gente desenvolve as nossas capacidades. É claro que não é um valor afetivo, né? Pode ser que eu nem me sinta bem estudando. Pode ser, inclusive, que seja extremamente custoso estudar, que seja exigente, que nem seja saboroso. Mas, independente de todas essas coisas, né, estudar é um grande valor porque eu estou sendo verdadeiramente um ser humano, ou seja, um ser racional que desenvolve a sua intelectualidade, né? Então, a gente precisa desenvolver essas capacidades para o conhecimento da verdade sobre Deus, sobre nós, acerca da realidade. E por isso a gente precisa do estudo. É como se eu fizesse assim: eu quero que os meus músculos cresçam, né? Então, a pessoa, então você vai ter que fazer exercício, né? Se você ficar parado lá na sua casa, o músculo não vai crescer, né? Então, você tem que começar agora a fazer exercício físico para que haja desenvolvimento, né? O estudo é uma espécie de exercício não físico, né? Um exercício intelectual para desenvolvimento dessas capacidades, né? Então, cada um vai precisar de olhar para si mesmo e perguntar, né? Para a gente poder agora avançar. Bom, eu vi quais são as minhas dificuldades. Agora vou ver quais são as minhas potencialidades. Então, para que a gente estude melhor, cada um vai precisar olhar para si e começar a perguntar: qual é o modo como eu aprendo com maior facilidade? Alguém que sabe como é o modo que aprende com maior facilidade? Você, Maria Manuela. Mapa mental, né? Outra, Danilo. Pontuando, escrevendo pontos. Tem mais alguém que já descobriu o seu jeito mais fácil? Sim, Leonardo. Fazendo resumo. Outros. Explicando para alguém. Oi? Assistindo no vídeo no YouTube, o Max. Mais alguém que já descobriu o seu? Então, qual é o jeito normalmente que eu tenho mais facilidade? Bom, não existe nenhuma técnica, nenhum método, não existe nenhum jeito que é ideal para todo mundo. Então eu tenho que descobrir qual é o meu. Depois é lendo, é escrevendo, fotografando, comparando, resumindo, explicando ou qualquer outra coisa, né? Cada um tem que entender o jeito que aprende com maior facilidade, né? E aí a gente vem essas principais técnicas e métodos de estudo que podem nos ajudar no processo nosso de desenvolvimento, né? A primeira delas, isso que eu queria falar, não existe técnica ou método ideal para se estudar. O que serve, por exemplo, o que serve para o Davi não serve para o Leonardo, que não serve para a Maria Emanuele. Cada um tem o seu jeito, a sua técnica. Aquele modo que mais ajuda no estudo. Cada um tem o seu. Então, não tem possibilidade de que um método sirva para todos, né? Então, cada um tem que descobrir qual é
o método melhor, qual é a melhor técnica para você mesmo. Padre, eu nunca fiz nenhum desses, então começa de um. Se você vê que não ajuda muito, passa para outro. Se não ajuda muito, passa até encontrar aquele modo seu de estudar, que é aquele que mais te ajuda na compreensão do conteúdo, no desenvolvimento das suas capacidades. E depois, por fim, é claro, também, né, na descoberta do conhecimento. Né? Tem alguns jargões, para quem explica esses métodos, que eu não gosto muito deles, mas eles têm uma certa verdade neles. Né? Eu não sei se vocês já viram, né? Esse pessoal que gosta de fazer aulas no YouTube, esses youtubers que querem explicar alguma coisa, ou matemática, uma coisa que eles repetem muito, eu estou falando porque, como tem muita coisa boa também sendo oferecida, eu aproveito. Por exemplo, recentemente agora, eu estou aproveitando um canal do YouTube de um cara lá da Inglaterra para treinar o meu inglês. Então, coloco lá e fico ouvindo o que ele está falando lá, né? Só para treinar o meu ouvido e melhorar. Né? E é muito interessante. Ele fala assim, estava ouvindo um vídeo essa semana, ele falando, né, que a gente deve fazer aquilo como uma coisa agradável, né? Como uma coisa assim, divertida. Né? Aprender inglês deve ser uma coisa divertida, faz ele. Né? Claro, pode não ser divertido no sentido assim, de eu ficar rindo, como se fosse uma piada, como se fosse um filme de comédia. Não é isso. Divertido no sentido de que é alguma coisa que me dá algum tipo de prazer ou algum tipo de satisfação. Né? E para isso a gente tem que trabalhar sempre daquele modo que, para nós, vamos dizer assim, a gente consegue dar passos com maior tranquilidade, com maior firmeza, isso nos entusiasma mais. Né? Por isso que é importante descobrir o método, porque se eu acho o meu método, então eu vou conseguir fazer progressos com mais tranquilidade, os passos que eu dou é mais firme. Né? E por isso há uma certa satisfação com o estudo. É claro, a gente não pode negar que estudar e não aprender é desmotivador, a gente vai perdendo o interesse. Né? Então, não há nenhum método ideal. Cada um vai ter que descobrir qual é o seu. Né? Então, o primeiro método que eu elenco aqui é a oração. Este é o primeiro método de boa técnica para o estudo. O que consiste esse método? Rezar pedindo a Deus as luzes necessárias para compreender a verdade em cada ciência e a capacidade de expressar o conhecimento adquirido. Quem tem fé e acredita em Deus, e acredita que Deus é criador, sabe e acredita e acolhe esta verdade de que foi Ele quem nos deu a inteligência, foi Ele quem nos fez assim. E se foi Ele quem nos fez assim, Ele, mais do que qualquer outra pessoa, está interessado que eu aprenda e vai me dar todas as luzes necessárias para que eu aprenda. Mas tem uma outra coisa muito importante. Quem aqui algum dia, por exemplo, pegou a Bíblia e tentou meditá-la? Pegou a Bíblia assim, como tentou ler, meditar a Bíblia. Eu acho que boa parte de nós já fez isso. Né? Então, quando eu faço o exercício de meditação, o que na verdade eu estou usando? A minha inteligência, para entender alguma coisa da Bíblia, da palavra de Deus. Mas é sempre um exercício meditativo. Né? E esta meditação, como exercício das minhas capacidades, vai me ajudar também lá no estudo. Né? Porque me ajuda a ter capacidade de desenvolver aquela dimensão espiritual da minha existência, que também é a minha inteligência. Né? Então, como a gente vai colocar em prática, se poderia, por exemplo, diariamente dedicar tempo da meditação à Sagrada Escritura, pois Deus nos dá sempre muitas luzes para compreender a verdade. Né? Vou dividir a minha experiência, porque é a minha experiência, ela não é melhor ou pior do que ninguém, mas é a minha. Né? Eu fiz mestrado e doutorado em teologia moral. Né? E várias vezes era no momento da minha oração que eu tinha muitas luzes para entender certas coisas que eu queria escrever na minha tese que eu não estava entendendo. Né? Tanto é que no meu banco, lá na capela onde eu fico, tem sempre uma agenda, que é onde eu anoto as minhas orações, mas no fundo é onde eu anoto todas as luzes dos meus estudos. Eu estava falando para vocês agora há pouco, né, que eu estou
estou com um projeto de pesquisa, então eu estou lendo muita coisa para poder escrever um artigo. E dia de quinta-feira lá no seminário é dia de adoração ao Santíssimo. Então aí se expõe o Santíssimo e eu vou rezar. Às vezes, durante a adoração, me vêm muitas ideias que me fazem compreender aquele livro que eu li, aquele artigo que eu li, e me dá a ideia de como eu vou escrever o meu artigo, né? Por isso que, e eu queria dizer isso para vocês, né? Eu também noto que de manhã, acabou? Todo mundo já escreveu? Já fez? Passei para mim, fazendo favor, Marina. Pode me dar aqui, depois a caneta dá. É para você, João Pedro? Depois você pega comigo aqui, tá? Então, me dá muitas luzes para como escrever, né? Escrever lá minha tese. Por que a gente reza todo dia aqui de manhã? Não é porque a gente está querendo doutrinar vocês, não, né? Tem duas razões pelas quais a gente reza de manhã aqui antes de começar as nossas aulas. E eu queria explicar para ver se também motiva vocês mais a oração. Eu noto que tem muita gente que parece que assim, odeia aquele momento, fica lá no fundo, conversa, ri, faz piadinha enquanto está rindo, né? Por que a gente reza de manhã? Em primeiro lugar, por causa da vida dos santos, né? A gente quer mostrar para vocês que tiveram pessoas casadas, padres, solteiras, religiosos, religiosas, e que fizeram esse caminho da contemplação da verdade, né? E eles podem ser para nós grandes modelos. Mas tem uma outra razão que é mais importante. Justamente para pedir as luzes de Deus para aquela nossa manhã de trabalho e de estudo, né? Nós queremos suplicar ao Senhor que venha ao nosso encontro, né? Se vocês olharem para a história da sociedade, sobretudo depois do nascimento de Cristo, né? Quase todos os grandes intelectuais que houveram nesses 2000 anos de história da humanidade, normalmente eram grandes santos. Por quê? Justamente porque esta união com Deus e a graça que vinha de Deus dava a eles uma capacidade muito grande de compreenderem a verdade, né? Houve um santo que depois também é doutor da igreja, Santo Alberto Magno, né? Que foi o mestre de Santo Tomás de Aquino, né? Santo Alberto Magno, ele é doutor da igreja, o título dele é doutor universal. Porque apesar de ser um bispo, ser um religioso, ele escreveu sobre todas as ciências que vocês conhecem. Ele tem conhecimento de todas as ciências. Era uma biblioteca ambulante, né? Mas conseguiu aquilo não só com esforço pessoal, mas com a graça de Deus, né? Então, é muito mais importante do que vocês imaginam, né? Rezar de manhã, pedir as luzes do Senhor, rezar também antes de cada aula, né? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Na verdade, nós queremos alcançar as luzes de Deus para compreender aquilo que só com a nossa inteligência a gente não é capaz, né? Depois tem uma técnica que é muito importante, que é chamada de técnica Pomodoro. Pomodoro é tomate em italiano. Por que essa técnica levou esse nome? Porque quem desenvolveu essa técnica foi um italiano. E ele usava um despertadorzinho que era um tomate. Por isso que ele pôs o nome nessa técnica de técnica Pomodoro. Para que serve essa técnica? Para nos ajudar a ter disciplina com o nosso tempo. Quem de vocês tem dificuldade de ficar mais de 10 minutos sentado lendo o mesmo texto? Levanta a mão. Então, às vezes é difícil mesmo, porque às vezes me falta hábito de estudo, né? Hábito de ficar lá sentado, numa mesma posição, no mesmo lugar, lendo uma mesma coisa, um mesmo texto, um mesmo livro, uma mesma matéria, né? E aí ajuda muito essa técnica Pomodoro. O que consiste essa técnica Pomodoro? Então ela combina o trabalho de relaxamento e método que define períodos de esforço que devem ser recompensados com períodos de distração. Então, como é que a gente vai colocar essa técnica em prática? Como é que a gente vai colocá-la em prática? Então, o tempo convencional para essa técnica é sempre assim: 25 minutos de estudo para 5 minutos de descanso. Então, você vai pegar o seu celular, vai colocar o cronômetro aberto diante de você e você vai marcar o tempo. Você tem que definir inicialmente, não, eu vou estudar 10 minutos e vou parar 5.
Estudo 10 e paro 5. Estudo 10 e paro 5. Você faz uma semana desse jeito. Na semana seguinte, você muda. Ao invés de 10 e 5, você faz 15 e 5. Né? Se vou passar 15 minutos sem parar, né, estudando, depois eu paro 5. Nesses 5 que eu parar, você poderia relaxar, dar uma espreguiçada, levantar da cadeira, sair tomar uma água. Ou seja, você tem 5 minutos para relaxar. Né? Então, essa técnica chama Pomodoro, porque o reloginho dele marcava 25 minutos, ficava... Quando chegava 25 minutos, aí ele parava de estudar e dedicava 5 minutos ao relaxamento. Né? Então, você pode começar, para quem tem dificuldade, começa de 10, parando 5 minutos, depois pode ser 15, parando 5 minutos, e vai aumentando até você conseguir estudar 1 hora e parar 5 minutos, estudar 45 minutos, não importa. O importante é que você vai aumentando o tempo de estudo. Por quê? Porque quanto mais eu ficar focado no mesmo ponto estudando, maior a probabilidade de absorção do conhecimento. Né? Quanto mais concentrado. Mas aqui é uma coisa importante. Naqueles 25 minutos, 45 minutos, tem que dedicar tempo mesmo ao estudo. Não é para ficar mexendo na borracha, não é para ficar vendo o celular. Não, aí já parou, você já relaxou. Então tem que dedicar tempo mesmo exclusivo ao estudo. Né? Então, essa é a chamada técnica Pomodoro. A marcação pode ser feita com alarme, né? Pode ser deste jeito, o alarme do celular. Né? Os intervalos podem aumentar ou diminuir segundo a situação, e a hora de relaxar pode ser preenchida da maneira mais adequada. Né? Essa é uma técnica só para criar disciplina de estudo, né? Para quem ainda não tem, para quem não consegue passar muito tempo estudando. Né? Depois tem um método que é chamado método Robinson. O que consiste este método? O método consiste em 5 passos fundamentais. Explorar, perguntar, ler, rememorar e repassar. Esse pode ser um outro método de você estudar. Então, primeira coisa que você vai fazer para colocar em prática, explorar o material de estudo. Você pega lá um livro, você começa a folhear, ver quais são os tópicos, o que consiste aquele capítulo. O capítulo é dividido naquela parte. Você tem subdivisão deste modo. Eu vou estudar neste capítulo este tema. Ou seja, primeiro você está explorando qual é o conteúdo que você vai estudar. Depois você começa a fazer perguntas sobre o tema que chamam a atenção da leitura e que fazem surgir dúvidas. Sem ler nada, por enquanto é sem ler nada. Sei lá, você está lá, está dizendo que o título daquele capítulo de história é Revolução Francesa. Você pode começar a se perguntar assim, o que foi a Revolução Francesa? Em que época aconteceu? Quem eram as pessoas revolucionárias? Quais são as ideias que essas pessoas defendiam nessa época? E na medida que vai surgindo essas perguntas, você vai anotando. Por quê? Porque quando você for ler aquele capítulo, você vai procurar responder aquelas perguntas, entendeu? E aí você passa justamente para a leitura, para procurar a solução para aquelas perguntas. As perguntas que te surgiram antes. Então, isto é uma leitura investigativa. Eu não estou só lendo uma coisa, mas eu estou lendo, procurando respostas às perguntas que eu tinha antes. Né? E depois que você ler tudo e responder as perguntas, aí você pode rememorar e repassar o conteúdo, usando outro método que eu vou falar aqui. Por exemplo, poderia ser o método do mapa mental, o método dos tópicos, o método do resumo. Eu posso terminar a leitura e fazer um resumo. Eu posso terminar a leitura e fazer tópico. Eu posso terminar a leitura e fazer um mapa mental, entendeu? Que aí já é o resultado do meu estudo, né? Gente, se tiverem dúvida, podem levantar a mão, se quiser. Né? Depois, um método muito bom, que ajuda muitas pessoas, é um método de explicar o conhecimento para si mesmo. O que consiste esse método? Explicar aquilo que você estudou com as suas palavras, para você mesmo. Pode ser falando alto, sentado na cadeira, pode ser uma explicação só mental, ou tem gente que gosta, por exemplo, de explicar olhando no espelho, como se estivesse dando aula para si mesmo. Né? São várias as possibilidades. Né? Então, o que você vai fazer? Como é que coloca em prática? Então, não é apenas falar em voz alta o texto, fazendo uma paráfrase, ou seja, falando de uma maneira diferente. Não, você tem que ler, aprender e depois falar. Né? Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês. Eu sou professor. Muitas coisas eu entendo melhor quando eu explico para os meus alunos.
Porque enquanto eu estou explicando para os meus alunos, eu tenho que raciocinar para falar o que eu tenho que falar, né? Então, eu não estou aqui, por exemplo, tudo isso aqui eu estudei, né? Mas agora eu não estou lendo nada. Por quê? Porque eu já aprendi, já entendi, e agora sou capaz de explicar. Mas para eu explicar, eu tinha antes que ter pensado naquilo, né? Então, por isso que a gente tem que, não é só falar em voz alta alguma coisa, né? É o empenho de entender aquilo que eu li e depois explicar para mim mesmo, neste caso, né? Então, você explica para si mesmo com as suas palavras. Isso é muito importante, aquele assunto, né? Porque isso exige que você aprenda, né? Então, ajuda muito, porque quem ensina, aprende ensinando. Vocês já viram que aquele cara que sabe muito, que todos os colegas pedem para ele explicar alguma coisa, ele acaba sabendo sempre mais? Por quê? Porque ele está explicando para os outros. E quanto mais ele explica, mais ele está aprendendo as coisas, né? Quanto mais ele explica, mais ele está aprendendo as coisas. Então, por isso que ensinar para si mesmo é uma boa técnica, porque eu viro professor de mim mesmo, né? Depois tem uma outra técnica que são esquemas e mapas mentais, né? Que a Maria Emanuela diz que é o estilo que ela mais gosta. Então, o que consiste? Os mapas mentais são ideias para pessoas de mentes mais vivas, mais visuais, exatamente porque investem em imagens, setas, cores, né? Tem pessoas que têm aquilo que nós chamamos de memória fotográfica, né? Por exemplo, eu tenho memória fotográfica. Se amanhã o Christian dizer assim para mim assim, fulano estava lá, eu fecho os meus olhos e consigo lembrar da posição que vocês estavam aqui na sala de aula, né? Porque eu fotografei, já que vocês não estão mexendo demais, né? Eu fotografei a imagem da onde vocês estavam. Então, isso é porque eu tenho facilidade, a minha memória funciona assim. Isso não é nem vantagem nem desvantagem, é só o jeito da minha memória, né? Ela fotografa. Quando eu estudo, eu procuro, antes de tudo, fotografar as páginas. Se alguém me pergunta assim, aonde está aquilo? Eu falo assim, está naquela página no canto superior direito. Porque eu sublinhei, risquei e fotografei aquela página, né? Naquele lugar está uma informação muito importante, né? Então, para quem tem mente assim, ajuda a fazer mapa mental. Como que a gente coloca em prática? Então, organizar a matéria em um diagrama, elegendo temas centrais e, em seguida, conectando os assuntos principais, né? E aí, depois, quando você tem o mapa diante de si, além de ter estudado enquanto fazia o mapa, você pode fotografá-lo. Por exemplo, aqui está um exemplo de mapa mental. Então, nós estudamos sobre o sistema nervoso. E aí, com um monte de seta, de cor diferente, de diagrama, de fluxograma, você pode ir organizando o que você estudou sobre o sistema nervoso. Por exemplo, tem sistema nervoso periférico, tem sistema nervoso central. O sistema nervoso central é dividido em medula espinhal e encéfalo. O encéfalo é dividido, então vai criando essas divisões e aí você cria este esquema ou este mapa. Depois você fotografa esse mapa na sua cabeça, né? E quando você vai fazer a prova, o professor pergunta assim, em quantas partes do sistema nervoso? Você lembra do mapinha dessa setinha para cá, mostrando sistema nervoso central, e dessa aqui para cá, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso é dividido em central e periférico, né? Então, você organiza o conhecimento dentro de um mapa desses, né? E depois você fotografa o mapa na sua cabeça, né? É um modo de ir apreendendo o conhecimento, né? Outro modo é o resumo, que foi o caso que o Leonardo disse que gosta de estudar desse jeito, fazendo resumo, né? Então, o que é o resumo? O resumo não é ficar copiando coisas do texto. Isso não é resumo, né? É reescrever o texto colocando só o que é essencial, o mais importante, com as suas palavras. Então, depois de ler uma página, eu vou lá e escrevo o que é essencial com as minhas próprias palavras. Faço um resumo, né? Então, a gente lê o texto inteiro, procurando responder a seguinte pergunta: do que se trata este texto, né? Depois, o segundo passo, a gente pode assinar lá a ideia básica, né? É muito curioso, tem gente que você pega o livro dela, está tudo sublinhado, mas qual é a ideia mais importante? É o livro todo? Então tem alguma coisa errada. Se era o livro todo, não precisava nem sublinhar, bastava deixar o livro todo, né? Então, cada parágrafo tem uma ideia central,
cada parte do texto tem uma ideia central. Então você vai sublinhando aquilo lá, vai pegando essas ideias centrais, depois reescreve aquilo da sua maneira, né? Aí faz uma espécie de paráfrase, né? Considerando essas ideias principais. Esses resumos são muito importantes, porque isso eu posso guardar separado. E aí, de repente, você não precisava rever aquela matéria. Ao invés de eu ler todo o conteúdo de uma vez, se eu aprendi bem, basta ler o resumo que me volta todas aquelas ideias aprendidas daquela matéria, né? Então, se eu aprendi bem o conteúdo, então o resumo serve como uma espécie de estímulo para reacender a minha memória, né? Eu imagino que vocês já tenham essa experiência. Às vezes, não estou falando só a nível de estudo, não. Às vezes, assim, vocês vão num lugar, encontram os amigos, aí você fala, nossa, quem estava lá, né? Quem estava lá naquele encontro comigo, né? Aí alguém fala, não, fulano, é mesmo fulano. Aí você lembra de um fulano, aí você começa a lembrar de todo mundo, entendeu? Uma coisa reacende a memória de um fato, né? E o resumo serve justamente para isso. Depois que eu resumi, né? E por isso que é bom a gente ter o livro da gente, porque a gente pode rabiscar, anotar, a gente pode escrever nos cantos, né? Pode puxar a seta, justamente porque a gente vai construindo o resumo, depois a gente faz o resumo do lado e guarda o resumo, né? Eu me lembro quando eu fiz vestibular, o Colégio Objetivo tinha um caderno de resumo, né? De todas as matérias que caíam no vestibular, né? E a gente normalmente comprava esse caderno de resumo para ler na última semana antes da prova de vestibular, né? Que a gente só lia o resumo para reacender a memória daquilo que a gente havia estudado, né? Para recapitular aquilo que a gente tinha estudado, né? Depois tem uma técnica chamada associação mnemônica, né? É basicamente o uso de palavras ou frases para formar imagens mentais que ajudam a gente a associar alguma coisa específica. Por exemplo, aquela coisa do reficofage, né, que vocês aprendem lá, né? Isso é uma associação mnemônica, né? Então, como é que a gente coloca em prática? A gente cria uma frase cujas iniciais nos lembram de algo. Por exemplo, sorvete lembra aquela frase de física, S é igual a S0 mais VT, né? Ou, por exemplo, minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço para lembrar dos planetas, né? Então, Marte, Vênus, Terra, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, com a primeira letra de cada uma das palavras, por uma associação mnemônica, eu consigo lembrar de uma informação muito importante. É claro que esta associação mnemônica aqui é normalmente para coisas mais simples. Não tem jeito para fazer isso para um conteúdo todo de física, né? Mas para lembrar uma fórmula, para lembrar um elenco de coisas, serviria, né? Depois também uma coisa importante, fazer testes práticos, responder questões sobre o assunto, né? Por que os professores passam tarefa, né? A tarefa não é só assim, eu não estudei não, só fiz tarefa. Não, fazer tarefa é estudar. Porque te obriga a lembrar do conteúdo, te obriga a voltar lá no livro e reler alguma coisa. Ou seja, para se fazer a tarefa, se deveria compreender o conhecimento, estudar, né? Então, o que consiste lá? A melhor maneira é fazer lista de exercício, depois o estudo prévio, que é uma etapa imprescindível. Não dá para fazer lista de exercício sem ter estudado previamente, né? Hoje também a gente tem um monte de sites que fazem testes, né? Se você quiser, você pode entrar no site. Vocês, não sei se já estão usando, por exemplo, o pessoal do Poliedro, tem aquele portal Edros, né? Lá tem um monte de recurso para quem quiser fazer lista de exercício, né? Claro, cada um tem que procurar. Quanto mais a gente fazer, mais fixação a gente vai ter de um determinado conteúdo, né? Alguns lembretes importantes, em primeiro lugar, em relação à sala de aula. Nada disso do que eu falar aqui serve sem a gente ter pegado na sala de aula as chaves de leitura de um conteúdo. Não funciona. Então, em primeiro lugar, não conversar durante as aulas. Este é um desafio enorme, enorme, que todos nós temos. E não é só vocês aqui não que fazem ensino médio. Em qualquer nível, também na universidade. Vamos dizer assim,
Desculpa, antes de entrar nisso aqui, só para falar uma coisa, tá bom, gente? Cada técnica de estudo que eu falei aqui é mais bem aplicada dependendo da matéria. Por exemplo, mapa mental dificilmente dá para fazer em matéria de cálculo, né? Mas dá para fazer muito em história, biologia, né? Resumo dificilmente dá para fazer também em matéria de cálculo. Mas, por exemplo, testes se faz muito em matéria de cálculo, né? Para decorar as fórmulas de física, por exemplo, se usa muito associação mnemônica. Então, dependendo do que eu estou estudando, do que eu vou estudar, também as técnicas podem variar, né? Então, não conversar em sala de aula. Eu sei que eu estou pedindo para vocês algo que vocês resistem muito, né? Quando fala assim, que não pode conversar em sala de aula, logo, o professor é chato, o padre de novo, que essa conversa, né? Mas isso é imprescindível. Porque se eu converso, eu não presto atenção. Se eu não presto atenção na explicação do professor, que vai me dar as chaves de leitura, eu vou entender o que depois, quando eu for estudar, se eu não tenho essas chaves de leitura, né? Depois, estar atento ao que está sendo explicado. E a atenção exige esta não conversa, porque quando eu converso, eu estou atento à pessoa ou ao assunto que eu estou conversando. E aí eu tiro a minha atenção daquilo que o professor está explicando, né? Depois, uma coisa importante, tirar dúvida por menor que seja. Por menor que seja. Eu sei que às vezes a gente se sente envergonhado, né? Acha que minha dúvida é muito simples. Mas é a sua dúvida, e se você não sanar aquela dúvida, depois você vai ter muita dificuldade para poder entender o que vai vir depois, que é o seu estudo. Não é o que vai vir depois na matéria, é o seu estudo, né? Depois, empenhar-se em todas as matérias, mesmo que ela ou o professor não me agradem. Porque senão eu não desenvolvo as minhas capacidades, e senão eu não me habituo a estudar mesmo aquilo que eu não gosto. Mesmo quando eu gosto muito de uma matéria, mesmo naquela matéria, nem tudo eu gosto do mesmo modo. Pode ser que tenha coisa que eu goste mais. Mas eu preciso me habituar a estudar tudo, porque tudo vai me ajudar no desenvolvimento das minhas capacidades. Umas coisas mais do que as outras, é claro. Agora, umas coisas desenvolvem um certo tipo de raciocínio, outro desenvolve um outro tipo de raciocínio. Por exemplo, matemática vai desenvolver que tipo de raciocínio em mim? Lógico, né? Filosofia vai desenvolver que tipo de raciocínio? Abstração. Capacidade de abstração. E assim por diante, entendeu? Então eu vou treinando e exercitando todas as minhas capacidades, né? Depois também acompanhar o conteúdo e anotar somente o que for central. Desculpa, faltou um N lá, tá? Só o que for central. Sim, João? Oi? Abstração é a capacidade de, vamos dizer assim, tirar daquele conteúdo uma ideia que não é palpável, por assim dizer, né? Que, vamos dizer, que define, que é aquilo que é mais próprio daquele conteúdo, e que é aquilo que eu absorvo, na verdade, né? Em relação ao tempo em casa, então também vocês precisam construir um bom horário de estudo para vocês. Vocês já escolheram um preceptor, né? Então já fizeram a escolha. Primeira coisa que tem que fazer com o preceptor é construir um bom horário em casa. Então eu vou estudar, daqui a pouco eu vou mostrar um horário. Vou estudar das 2h30 às 5h30, por exemplo. Então, 2h30 eu vou começar estudando o quê? Depois 3 horas, depois 3h30, assim por diante. Eu vou estudar que horas eu vou descansar, que horas eu vou lanchar, Tem que ter um bom horário de estudo, né? E uma coisa muito importante é estudar a aula dada. Isto ajuda muito a absorver o conhecimento. O que eu estudar hoje, eu chego na verdade, o que na sala de aula for dado como conteúdo, eu chego em casa e estudo. Se a gente faz isso, a gente absorve muito mais o conhecimento. Parem de ficar estudando só para a prova. Primeiro que isto não obtém bons resultados nem na prova e nem para a vida. Porque eu aprendo muito mais e com muito mais profundidade e qualidade aquilo que o professor me explicou hoje. Ele me explica hoje, eu volto para casa, estudo, faço exercício, aquilo fica, pois eu deito, tenho uma boa noite de sono, aquilo fica fixo na minha memória, né?
Depois, distribuir as matérias por grau de dificuldade e necessidade. É claro que se eu tenho mais dificuldade em física, eu tenho que estudar mais física, mesmo que eu goste menos de física. Se eu tenho maior facilidade em biologia, então é claro que eu vou estudar menos biologia, mesmo que eu goste mais de biologia. Então, o meu estudo precisa ser segundo a minha necessidade, não segundo o meu gosto, né? Depois, ter tempo também para oração, para a família, para a vida, para o descanso. A gente tem que ter tempo para isso. Lá no terceiro ano, eu estava conversando com os alunos, né, e disse para eles, olha, não faça como eu. Quando eu fui fazer vestibular, além do cursinho, que era das 7 a 12h50, eu estudava pelo menos mais umas 8, 9 horas todo dia em casa, né? Mas não façam isso. A gente tem que ter tempo para descanso, no final de semana para o lazer, para a família, para a oração. Então, se a gente fizer um bom horário, tem tempo para tudo. Tem que ter tempo para tudo, né? Depois também, dormir cedo e evitar o uso de celular e computador de noite. Padre, pode me pedir tudo, menos isso. Então, desculpa, você está se sabotando, né? Quem dorme tarde demais, acorda muito cedo para vir para a escola, passa o tempo inteiro durante o tempo das aulas meio sonolento, meio capenga, né? E aí não consegue entender na sala de aula, aí vai chegar em casa, tem dificuldade para aprender, vai dormir tarde tentando estudar, virou um ciclo vicioso, acabou tudo. É assim que funciona. Padre, como é que você sabe? Porque eu já fiz isso, eu já fui estudante, né? Então, precisa dormir pelo menos umas 6, 7 horas por noite. Isso significa que se você precisa acordar 6 horas da manhã para tomar café e vir para o colégio, então tem que deitar no máximo até 11 horas. E se ficar usando o celular, tem mais dificuldade de dormir e assim por diante. Então, fiquem atentos sobre isso, né? E por fim, rever constantemente a proposta e corrigir. Tudo que vocês se proporem é bom constantemente rever e corrigir, né? Aqui tem um exemplo de horário, que é aqueles que os preceptores têm nas mãos e vão construir com vocês, né? Então, está vendo aqui de segunda a sábado, eu coloquei acordar às 6 horas da manhã, às 7h10 tem aula, depois 13h30 o almoço, porque aqui acaba 10 para 1, depois até que chega em casa, almoça, 14 horas de descanso, você pode meia horinha de descanso, pode dormir meia hora, pode ficar lá no quarto fazendo nada, né? Depois, às 14h30, começar a estudar. Na terça ou na quinta, né, no nosso caso aqui, para os meninos e as meninas alternadamente, tem estudo, e depois estudar até às 18 horas. Então, das 14h30 às 18 horas, tem 3 horas e meia de estudo, né? Isso foi feita uma pesquisa. Um bom aluno de ensino médio tem que estudar no mínimo 3 horas e meia por dia, além do colégio. Um bom aluno de ensino médio. 3 horas e meia por dia, né? Depois, às 18 horas, poderia parar, poderia fazer alguma leitura extra, poderia fazer lazer, poderia fazer esporte, poderia descansar, poderia rezar, poderia fazer um monte de coisa, e depois, às 9 horas da noite, poderia fazer oração, lá para as 10 horas, 10 e pouco, vai dormir, entendeu? Se vocês fizerem... Vocês estão assustados aí? O que foi as meninas aí atrás, né? É pouco ou é muito? É pouco, né? Bom, por isso estou dizendo, né? No mínimo 3 horas e meia. Mas é uma coisa interessante. Eu queria que vocês fizessem esse teste. Pega o celular de vocês, coloca na frente de vocês e cronometra o tempo de estudo. Mas desse jeito. Parou e voou, para o cronômetro. Quando você voltar para estudar, liga o cronômetro. Levantou para beber água, para o cronômetro. Voltou, liga o cronômetro. Você vai ver que às vezes a gente passa 5 horas na escrivaninha, mas de estudo mesmo só dá 2 horas. Porque esse negócio de parar toda hora mina o nosso estudo, entendeu? Parar para atender telefone, parar para fazer alguma coisa, né? Então aqui a gente está pensando assim, em 3 horas de estudo, assim, mas 3 horas e meia de estudo. Não é 3 horas e meia entre estudo e brincar, não sei o quê, responder WhatsApp, ver Instagram, não. É 3 horas e meia de estudo, né? É claro que se for 3 horas e meia de um monte de coisa é muito pouco,
Mas 3 horas e meia dedicadas assim, intensamente ao estudo é muita coisa. Então, marquem para vocês ver no relógio de vocês quantas horas de estudo dá mesmo com as paradas. Dá muito menos do que a gente imagina, né? Então, e aí no sábado à tarde daria tempo para oração, para a vida religiosa, família, e domingo é muito bom e necessário descansar, tá bom? Descansem no domingo, para refazerem as forças, né? Para darem conta do outro dia. Mesmo que não seja o dia inteiro descansando, mas pelo menos um período inteiro de descanso façam. Isso é muito importante, porque aí eu tenho fôlego para recomeçar a semana na segunda-feira, né? E depois, em relação aos estudos em casa, por favor, usem preferencialmente livros e não material que dá a resposta pronta. Isso é emburrecedor. Se eu coloco lá no Google a pergunta que eu quero, ele me dá a resposta pronta. No livro eu tenho que caçar a resposta. É muito mais, desenvolve muito mais a minha capacidade. Outra coisa, criar hábito e disciplina de estudo. Estudar todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário. Isso é muito importante, senão não há progresso. Se eu estudo cada dia num lugar, isso dificulta. Cada dia num horário, isso dificulta, né? Então, estudar todo dia. Tem que estudar todo dia. Mesmo que não seja a mesma quantidade todos os dias, mas estudar todos os dias, né? No mesmo horário, no mesmo lugar, né? Depois, estudar em um ambiente apropriado. Se você estudar na sala de televisão com o seu irmãozinho vendo o Tom e Jerry, desculpa, você não vai estudar. Ou na cozinha, com a funcionária fazendo bolo de chocolate, você cheirando aquela coisa boa o tempo inteiro, quer ir lá e pegar um pouquinho, não sei o quê, não vai funcionar. Então, de preferência, num lugar que tenha silêncio, que você possa se recolher, para que você dedique tempo e atenção, né? Tem pessoas que, graças a Deus, têm essa possibilidade, outras não têm, né? Depois, equipar sua área de estudo com tudo aquilo que você precisa. Então, quando você vai estudar, você sabe, eu preciso de caneta, caderno, não sei o quê, a minha garrafinha d'água, o dicionário. Então, eu coloco tudo à minha frente. Por quê? Para eu não precisar toda hora ficar levantando para pegar uma coisa. Toda hora ir lá, toda hora eu tenho que levantar. Isso atrapalha o estudo, né? Depois, fazer o uso de flashcards, sobretudo para fórmulas e vocabulário. Hoje, inclusive, tem aplicativo de flashcard. O que é flashcard? Você escreve de um lado, por exemplo, green, e do outro lado você escreve verde. Aí você fica toda hora, você pega os flashcards e você lê green. O que é green? Green é verde. Aí você vê se você respondeu certo atrás, né? Você pode fazer flashcard das formas. Por exemplo, S é igual a S0 mais VT. Aí você coloca do outro lado sorvete, por exemplo. Para você lembrar a fórmula, decorar a fórmula, vocabulário de língua estrangeira e outras coisas, né? Depois, fazer boas anotações e mantê-las guardadas, ou resumo, ou esquema, ou mapa mental, né? Guardar isso, né? Depois, reestudar o material, porque melhora a compreensão, rever sempre que for possível. E, por fim, né, essas revisões frequentes. Se a gente faz isso, a gente tem possibilidade, né? Estou dando tudo que eu posso para ajudar vocês, né? Depois, sobre as avaliações. Tem gente que, mesmo estudando, mesmo aprendendo, chega na hora da prova, não consegue ter bons resultados, né? Então, é importante descobrir qual é a minha dificuldade. Tem gente que estuda e domina o conteúdo, mas pode ser que fica nervoso. Aí chega na hora, fica nervoso. Aí aprendeu, sabia tudo, mas não dá conta de colocar em prática, porque está nervoso. Depois perca o tempo só em uma questão, né? Tem gente que pega lá a primeira questão, fica 2 horas, nossa, está acabando a prova. Aí tem que sair correndo, marcando tudo, fazendo de qualquer jeito, né? Estou perdendo tempo numa só questão. Depois também desprezo avaliações. Tem gente que despreza, não fazer isso nada, não vou estudar. Chega aqui, só anota, escreve o nome e entrega, ou faz de qualquer jeito, né? Desprezo pelas avaliações, né? Isso também não ajuda, né? Depois, pode ser um monte de coisa, né? Cada um vai ter que descobrir por que não está indo bem, né? Então, alguns conselhos, então, precisa estudar. Não tem jeito de ter bons resultados sem estudar. Depois, se ficar nervoso, então fecha os olhos, reza, respira, né? Para recuperar o máximo da tranquilidade, porque isso causa, tantas vezes, uma espécie de bloqueio, né? A gente não aprende direito, né? Depois, começar resolvendo as questões que têm mais domínio, depois passar para as outras, né? Começa das mais fáceis e vai para as mais difíceis, né?
Isso é até inteligente. Até porque se eu resolvo uma questão e consigo resolver, aquilo me motiva para resolver as próximas também. Depois também empenhar-se em todas as avaliações, né? Isto é uma coisa importante, né? De não achar que só uma avaliação é importante, mas todas as avaliações são importantes. Bom, era isso que eu queria dizer. Vocês têm alguma pergunta? Parece que não, né? Então, alguma coisa? Tá bom. Isso já está disponível, na verdade, lá no site. Então, podem pegar lá, se vocês quiserem, vai servir. Espero que ajude a partir de agora no trabalho de vocês dentro de sala de aula, tá bom? Vamos fazer uma oração para terminar? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado.